Vamos falar sobre ufologia? A equipe de reportagem do Jornal 101 foi até o escritor e criador de conteúdo Gustavo Cornacioni. Ele explica sobre o tema e quando surgiu a curiosidade sobre o assunto. A curiosidade sobre esse assunto surgiu de criança. Eu gostava muito de astronomia, gostava de tudo que envolvia a questão espacial. Ao mesmo tempo, eu sempre gostei de ficção científica, de quadrinhos e filmes que envolvia ficção científica. E sempre gostei também de histórias que envolviam lendas, mistérios. E na ufologia isso acabou sendo onde tudo isso se encontrava, né? Eu lembro que quando eu era criança teve aquele famoso caso de Varginha que saiu na TV. Eu tinha mais ou menos 13 anos quando aquilo aconteceu, então ali foi um estalo muito grande para isso. Agora, o que é ufologia? Essa palavra se tornou muito mal interpretada. Quando você fala de ufologia, ela se tornou mal interpretada porque muitas pessoas que são interessadas pela ufologia usam ela de forma um tanto quanto equivocada. UFO quer dizer objeto voador não identificado, né? A sigla em inglês. É o máximo que dá para falar. É um objeto voador não identificado. Não dá para falar que é um ser alienígena, é um ser extraterrestre. Não, você não sabe. É um mistério. Ufologia é um mistério. É um campo de estudo, não é uma ciência. Não é realmente uma ciência, mas é uma área de estudo que pode se valer do método científico para estudar acontecimentos, situações que pessoas relatam, sejam pessoas civis, militares, cientistas, que envolvem fenômenos que mesmo hoje, com toda a nossa ciência, toda a nossa tecnologia, ainda escapam da nossa explicação. A curiosidade virou trabalho, tanto que Gustavo possui um podcast sobre ufologia. Eu já há muito tempo gosto do assunto, estudo. Eu tenho 42 anos hoje e, como falei, desde criança eu me interesso pelo assunto. Há uns 3 anos atrás, eu entrei num grupo de WhatsApp de apoiadores de um ufólogo em específico, chamado Rony Vernet. É um ufólogo, um pesquisador lá do Rio de Janeiro. E lá no grupo surgiu a ideia, assim, eu pensei, de tanto ficar consumindo material, lendo entrevistas e tal, me deu vontade de fazer algo a respeito disso, né? E eu pensei num podcast. Eu joguei a ideia no grupo, falei, alguém teria vontade de fazer um podcast? E um rapaz lá do grupo falou, eu tenho vontade, eu estava pensando nisso. Ele chama Vinícius Martins, e ele é de Americana, é radialista e muito interessado pelo assunto também, e é de Americana. E nós começamos assim, com o que a gente tinha. Não tinha nem microfone, o microfone era o microfone do fone de ouvido. E aí começamos, foi evoluindo, a gente começava a gravar e ia convidando pesquisadores, ufólogos e lançando um episódio por semana no Spotify e no YouTube. Depois de uns 20 episódios, um dos nossos convidados, o Eduardo Oliveira, ele foi 3 vezes no podcast. E aí depois da terceira vez a gente falou, cara, vem fazer parte com a gente. Aí ele topou. Então hoje a gente está aí com 107 episódios de podcast, 8 lives, umas 5 entrevistas internacionais. 2 anos depois, fizemos 2 anos de podcast agora no dia 31 de outubro. E cresceu muito, cresceu bastante. Nós temos hoje uns números bem impressionantes para esse tipo de assunto, no Spotify, no Instagram, no YouTube. E estamos também com uma rede de contato bem legal, até assim, sabe, coisa que eu até me pergunto como que eu consegui entrar em contato com essas pessoas. A gente tem contato com militares, assim, dos Estados Unidos, pessoal do setor de inteligência da Itália, gente bem envolvida, e não apenas civil, mas militares mesmo. E o podcast, ele, pelo menos dentro desse assunto,
No Brasil, ele se tornou, nesses 2 anos, uma referência, assim, um dos grandes canais aí do assunto. Recentemente, Gustavo lançou o livro Ruído Oficial. Como eu falei, até o momento são 107 episódios. Todos os episódios têm um roteiro, e sou eu quem escreve os roteiros desses episódios. Tem muita pesquisa, cada roteiro tem mais ou menos umas 15 páginas, tem muito assunto. E escrever o roteiro de 105 episódios, 107 episódios de podcast é um estudo, né? Você estuda bastante, lê muito, vê muita coisa. E eu senti que eu tinha... Bom, primeiro vem de uma vontade, né? A vontade de lançar alguma coisa. Tinha vontade de escrever um livro. E a quantidade de informação que eu fui adquirindo estudando pro podcast, eu me senti seguro para escrever um livro. E esse livro, Ruído Oficial, ele não é o objetivo dele não é provar para ninguém que existem discos voadores. O objetivo dele não é provar que seres alienígenas, extraterrestres é real. Não, a questão não é essa. Estudando o podcast, o foco do nosso podcast não é tanto ficar contando história. Em tal lugar aconteceu isso, tal pessoa falou que viu tal coisa. Não, o nosso foco é assim, o que governos falam, tem artigo científico que fala sobre vida fora da Terra, tem documentos que eram confidenciais e que foram liberados. O nosso foco é nisso. E eu pesquisando, encontrava muito documento da própria CIA, que era o confidencial e que foi depois liberado. E o foco do livro não é dizer que discos voadores existem. O foco é o seguinte: se disco voador existe ou não, não importa. Existem muitas pessoas que acreditam. Como a CIA, que é a agência de inteligência dos Estados Unidos, lidou com esse assunto, né? É um problema, é uma questão que você tem que lidar. Por exemplo, a pessoa ela pode ser cristã. Quer dizer o quê? Ela acredita em Jesus Cristo. Existem outras religiões que para ela não tem nada a ver com o que ela acredita. Mas se ela acredita naquilo ou não, não importa. Ela vai ter que lidar com aquelas pessoas que aquela crença existe. Então o livro é sobre isso. Como que a CIA usou a ufologia, lidou com a ufologia. E o que eu acabei vendo, tudo baseado em documentos oficiais, é que a CIA ela negava a existência desse assunto quando convinha, ela estimulava a crença nesse assunto quando convinha, e ela manipulou. Por exemplo, quando os Estados Unidos nos anos 60 estavam desenvolvendo aqueles aviões invisíveis ao radar, né? Aqueles aviões que são todos pretos, que voam na estratosfera e que nenhum radar consegue pegar, aquilo era um projeto secreto. Era muito importante que ninguém soubesse, porque o seu inimigo não podia saber, a União Soviética não podia saber. Então, nesse momento, as pessoas viam aquilo lá no céu passando, a CIA estimulava que as pessoas acreditassem que aquilo era um disco voador, porque era mais conveniente para ela que as pessoas achassem que aquilo era um disco voador do que as pessoas descobrirem que a CIA estava desenvolvendo um novo avião secreto e, de repente, o inimigo dela descobrir isso também. Então, o livro é muito sobre isso. Como a CIA utilizou a ufologia a seu favor. O livro Ruído Oficial está disponível na Amazon. O livro está à venda na Amazon, né? Todo mundo pode entrar na Amazon e digitar Ruído Oficial. Vai aparecer o livro lá na vitrine da Amazon. É uma publicação pela Edições Cosmos. E o podcast, a gente criou um selo editorial que chama Contato Books. Então, a parceria do podcast com a editora Cosmos. Pode ser adquirido pela Amazon. E quem é daqui de Jaboticabal, se quiser adquirir algum, eu também tenho alguns exemplares aqui comigo. Pode entrar em contato comigo, que eu também tenho alguns aqui. Gustavo já lançou 2 livros. Além do Ruído Oficial, ele teve um primeiro e já está prestes a lançar o terceiro. Esse livro se chamava Moro em Mim, mas não pago aluguel. Era uma brincadeira o título dele. E eram contos e crônicas variadas, não tem um tema em específico. Eu escrevi ele mais como um exercício de
de escrita. Cada dia eu me propus a todo dia escrever um texto curto, né? Como se fosse para uma coluna de jornal contando alguma história. Então vai ter histórias lá que são histórias reais que eu vivi, vai ter histórias que são fictícias, que eu estou criando, algumas que são bem humoradas, outras são mais sérias, mais reflexivas. E foi o primeiro que eu escrevi como para dar um start, assim, né? Para eu me sentir que, olha, eu sou um escritor, eu consigo escrever um livro. E são 21 contos, tá à venda também na Amazon, e é um livro muito bacana, foi por onde eu comecei essa carreira de escritor, e agora eu estou no momento já escrevendo o terceiro livro, que vai ser também nessa linha aqui pelo podcast, que vai se tratar a respeito da existência de um programa da Força Aérea Brasileira de 69 a 72, um programa oficial que foi reconhecido, os documentos sobre ele estão na Biblioteca Nacional, que era para investigar justamente essa questão de OVNIs no Brasil.